Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje quero comentar com vocês das minhas provas da OAB, como foi os meus métodos de estudo, como foi meu psicológico, o que eu aprendi, quais foram as minhas impressões. Bom, tô aqui com o meu roteirinho, né, para eu não esquecer nada. Então, em relação às minhas reprovações, eu fiz 3 edições, não seguidas. A primeira eu fiz em 2018, se não me engano foi no primeiro semestre de 2018, na primeira edição que teve da prova daquele ano. E por incrível que pareça, eu fui com muita sede ao pote, não fiz muita coisa, me dei um pouco mal. Não tem uma prova aqui pra mostrar pra vocês, que eu acho que eu já devo até ter perdido a prova. Enfim, aí chegou o meu TCC, como eu já expliquei pra vocês, eu achei melhor me dedicar ao TCC e depois, no final da faculdade, com mais tempo, eu iria fazer, então, o exame de junho de 2019. Se não me engano, foi o 28º. 29º. Ah, tá aqui. E aí eu tirei 35, dá pra vocês verem, né? 35. Me dediquei praticamente 4 meses ininterruptos aí. E só que estudando da forma errada, já expliquei pra vocês em um vídeo anterior. Me vi ali face a face a um terceiro exame com minhas expectativas, minha credibilidade, né? A minha autoconfiança já tinha desaparecido. Parei de estudar, então, aí praticamente de julho, né, até mais ou menos o final de agosto, que foi quando eu comecei a trabalhar também, trabalhei uns 2 meses. E, gente, sério, eu não tinha mais, assim, uma convicção de que eu poderia fazer esse exame e passar sem ter um cursinho, eu não tinha condição, então eu falei assim, eu vou trabalhar para comprar um cursinho para eu poder fazer. E aí eu lembrei, poxa, eu já paguei a minha inscrição, R$260 não se jogam fora. 30 dias antes da prova, cravadinhos ali, na verdade 31 dias, fui lá no blog Exame de Ordem, lá do professor Maurício. Eu nunca consigo falar o nome dele corretamente, mas eu vou deixar pra vocês o link do canal, o Instagram dele. Nesse blog tinha lá 30 dias para o Exame de Ordem, né? Esse post. Eu falei, poxa vida, tem gente que faz essa mesma loucura que eu, vou entrar pra ver. Então ele me explicava que você tinha que estudar de uma forma mais estratégica, que você tinha que, de fato, ser ali sangue frio e como eu posso pôr, assim, com as minhas palavras, do que eu entendi. Você tinha que dar preferência àquelas matérias que você já pontua nos outros exames ou em outros simulados, caso este seja o seu primeiro exame. E o que acontece? Dê preferência a essas matérias. Então, eu peguei ali Ética, Direito e Processo do Trabalho, que era a minha escolha de segunda fase, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Direito Ambiental, Direito Constitucional, Tributário Administrativo, Filosofia do Direito e Direito Penal para uma forma de segurança, né? Então, essas foram as matérias que eu escolhi, entre as matérias que tinham mais pontuação. Uma ordem de preferência que eu escolhi essas matérias foi as matérias que eu mais pontuava, algumas eu deixei. As matérias que eu mais pontuava, eu coloquei também como tributário e administrativo, filosofia e ECA, que também eram algumas das matérias que tinham menos questões ali, realmente um conteúdo menor, mas para eu conseguir cumprir um cronograma e cumprir ali com todo aquele edital, já que era menor, e conseguir, então, gabaritar aquelas 2 questões que apareciam, ok? Esse foi meu direcionamento. Depois eu fiz uma retrospectiva das provas que eu fiz, dos simulados que eu fiz, e percebi que constitucional, pela graça de Deus, tributário, administrativo e, por incrível que pareça, direito e processo penal, eu conseguia uma boa desenvoltura, e o que estava defasado para mim era, de fato, ética, né, e direito e processo do trabalho. Então, como tinha 30 dias, na primeira semana eu consegui cumprir certinho essas 11 matérias, bonitinho. Chegou no meio da segunda semana, eu falei, eu vou estudar só ética e direito do trabalho, porque as outras matérias eu já pontuo, eu já consigo fazer. Sempre a linha de raciocínio é aquela e eu consigo. Eu tô sempre em 35, 36, então eu vou estudar ética e direito do trabalho, que são as mais defasadas.
E foi o que eu fiz. Estudei ética, destrinchei o código de ética, o estatuto e regulamento, peguei as matérias que eram mais relevantes ali dentro da matéria de direito do processo do trabalho. E, gente, pasmem, das 8 questões de ética, antes eu fazia 2, 3. Eu consegui fazer 5 questões em ética, as outras eu errei por bobeira mesmo. E em direito do trabalho, né, eu sempre costumo pegar as 10 questões, tanto processo como direito, que formam 10 questões ali naquele caderno, lá no final já do caderno. E sempre eu errava 2, acertava 2 em processo, acertava 3 em direito material, enfim, era sempre aquela média de 5, 6 questões das 10. E por incrível que pareça, eu consegui fazer 8 questões no caderno de direito e processo do trabalho. Para quem só conseguia, né, pontuar ali até 40%, 50%, eu consegui aumentar essa minha perspectiva. E aí eu fiz 41 pontos. Eu sempre peço pro meu marido corrigir, ele esfregou até uma peça em mim. E aí no finalzinho aqui, ele falou, vê, confere, né? E aí 41 pontos. Com as anulações, essa minha pontuação foi para 43. E aí com 41 pontos eu já sabia que eu estava dentro. E aí veio a parte mais difícil. E aí eu fiz